Bom, vamos continuar agora com uma amostra de 25 pacientes, tá? Com diagnóstico rubéola, a mesma coisa, né? E a gente obteve a temperatura média. Eu vou usar o mesmo valor de 38,15 como sendo a média da amostra, e desvio padrão 0,65 graus centígrados. Bom, aí eu não avisei que isso aí é da população. Então, esse desvio padrão é um desvio padrão da amostra, ok? É aquele Szinho minúsculo. Bom, sabe-se que a população apresenta comportamento normal. Bom, isso aí é fundamental para que a gente possa resolver o problema das pequenas amostras. Tá? Por quê? Porque a gente vai precisar usar a distribuição T de Student. E a distribuição T de Student tem um complicador muito importante, quer dizer, uma condição extremamente importante. Ela só deve ser usada quando a variável for normal na população. Ok? Quando não for normal, a gente tem que tomar algum tipo de providência para que a gente possa construir esse intervalo de confiança. Ok? Então, a mesma coisa, vamos estimar então o intervalo de confiança 95% para a média populacional, perguntar qual é a margem de erro da estimativa, qual é o erro padrão das amostras agora de tamanho 25, né? E depois repetir isso para 99%. Ok? Bom, então a nossa decisão aqui agora é o seguinte: você tem o tamanho da amostra agora igual a 25, então ela não é uma grande amostra, então você tem que vir para o lado de cá, ou seja, para o lado direito desse fluxograma. Tá? A próxima decisão que você tem que tomar é o seguinte: a população é aproximadamente normal, aproximadamente porque é normal ou aproximadamente. Então, quer dizer, se ela sair muito da normalidade, quer dizer, for bem distante da normalidade, aí ela já não seria normal, entendeu? Não dá para considerar como sendo normal. Então, se ela é aproximadamente normal, e estava dito lá no texto do exercício que a variável era normal na população, né? Então isso garante para a gente que a gente tem, vamos dizer assim, no caso aí, uma população normal. Então está aqui o sim aqui, ok? Bom, então, se é normal, né, se a gente não souber, né, a gente tem que fazer alguma coisa, né, e a gente já viu, no próximo passo que a gente vai ter, a gente vai ver como é que então a gente vê se um conjunto de dados ele traz uma ideia de normalidade ou não, tá? Mas, nesse caso aí, o problema disse que era normal, então está resolvido para nós. Agora, a pergunta seguinte é se você conhece o desvio padrão da variável na população, tá? E a gente viu que não é conhecido. O que a gente tinha lá era o valor do desvio padrão na amostra, não na população. Tá? Então você tem que dar a ideia do não aí. Bom, nessa ideia do não aí tem uma instrução que você faz aí, né? Então use o desvio padrão da amostra S para estimar o desvio padrão da variável na população. Né? Então aquele valor da amostra, 0,65, é o que a gente vai usar. Desculpe. Ok? Então, se isso está decidido, é só a gente então usar essa formulação aqui para construir o intervalo de confiança. E essa formulação é o x barra mais ou menos a variável t, quer dizer, a quantidade de erros padrões da média com base na distribuição t, com uma quantidade de graus de liberdade, no caso aí é 25, menos 1, 24, vezes a relação do erro padrão, agora só que o erro padrão é da amostra, que é o desvio padrão da amostra, dividido pela raiz quadrada de n. Tá? Então, a primeira coisa, então, estimar o intervalo de confiança. Né? Então a gente tem o n igual a 5, o número de graus de liberdade, né, o Ni é o tamanho da amostra menos 1, 25 menos 1 dá 24, e o desvio padrão da amostra, né,
igual a 0,575. Desculpa. Eu usei aqui o 575, depois eu conserto lá porque eu tinha dito que era 0,65, tá? Bom, então, o cálculo da média da amostra é você somar todos os 25, as temperaturas dos 25 e aí dividir por 25 e ficamos com esse mesmo valor de 38,15 aí, tá? Então, como eu tenho que usar a distribuição T, vai ser T alfa sobre 2 grau de liberdade, 24 agora no caso, erros padrões, né? Ou seja, quantos erros padrões com base na T, erros padrões da média amostral. Bom, como o alfa é 95%, né? O alfa é 0,05 dividido por 2, vai dar 0,025 com 24 graus de liberdade. Então, esse valor, olhando lá na tabela da distribuição T, né, na linha correspondente a 24 graus de liberdade e na coluna correspondente àquela área do lado direito, né, na distribuição T, que é o que está lá naquela coluna, né, igual a 0,025 lá em cima. Quando você cruzar com 24 graus de liberdade, você vai encontrar o 2,064, ou seja, aquele ponto está a 2,064 erros padrões da média da população, da amostra. Então, a relação com o desvio padrão da variável, que agora está estimado aí, e eu estou usando aí o 0,575, né, é dividido, isso aí está errado, eu vou consertar isso, aqui deveria ser a raiz quadrada de 25, já que o n aqui é 25, né? Esse cofre de cola, né, o Ctrl+C, Ctrl+V dá nisso daí. Então seria 0,575, na verdade é o 0,65, né, dividido por raiz quadrada de 25, que é o tamanho da amostra, né, vai dar então alguma coisa aqui dividida por 5, que vai dar um outro valor diferente disso, 0,096 que eu botei aí, tá bom? Bem, o seguinte seria, a estimativa pontual seria igual a 38, né, 0,15, a margem de erro 2,064 vezes 0,096 nessa situação de erro que eu fiz aí, dá o 0,198, você vê que é maior, né, que já que eu estou multiplicando, né, a quantidade de erros padrões aqui é maior do que era na normal, né? Na normal era 1,96, aqui é 2,064. Então, o intervalo de confiança vai ser pegar o 38,15 e subtrair o 0,198, né? Vai mudar esse número quando eu mandar para vocês. E com isso, eu somo e subtraio esse valor, né? Eu obtenho então o intervalo, que no caso aí está sendo 37,95 e 38,35. Né? E, evidentemente, a proposta aí é que isso seja a probabilidade de 0,90, aqui deu 99, né? 95. Eu vou corrigir esse situação todo. Então, quer dizer, aí é só fazer conta e você chegar a esse intervalo aí, tá? Ok? Então, se a amostra for pequena, a gente pode seguir aquele fluxo e a gente chega ao valor exato do intervalo, né, estimado, no caso ali, a 95%. Tá? Bom, com esse fluxo é simples você resolver o problema de estimar o intervalo de confiança, especialmente para a média, né? Ok? Esse fluxo é próprio para a média. Bom, o que eu queria chamar a atenção é exatamente essa situação aqui, né? Quando você tem uma amostra
pequena e que a população não é normal, tá? Aí você ficaria no mato sem cachorro, né? A alternativa que é colocada aí é que é para você tentar aumentar o tamanho da amostra para você cair para o outro lado, né? O lado de lá, que é tudo solucionado. Mas a teoria pode ser que você não consiga, né? Mais amostra. Então a teoria diz o seguinte: você pode aplicar alguma transformação nos dados, né? E conseguir, vamos dizer, levar os dados para um outro ambiente onde possivelmente lá você tenha alguma normalidade. Aí você resolve lá como normalidade, depois você destransforma e volta para cá, tá? Então essas transformações, né, de variáveis, quando a variável aleatória x não possui distribuição normal, né, e a amostra for pequena, for menor do que 30, a gente pode lançar mão então dessa técnica de transformação para alcançar uma nova variável transformada, né, que talvez possa ter comportamento normal, né, se tiver muito que bem. As principais transformações, né, que a gente tem são essas daqui, né? Você pode pegar todos os valores de x, né, no caso lá da amostra com 25, né, você pode pegar os 25 valores e achar o logaritmo neperiano desses valores todos, né? Aí você cria uma nova variável, que é a y, que é o logaritmo neperiano daqueles valores, tá? Sempre que o x for maior do que zero. Isso é uma forma de transformar. Aí você pega todos esses logaritmos, etc., e vê se é normal, pensa no intervalo de confiança à base de logaritmo, depois você deslogaritmiza tudo e volta à situação usual da variável, tá? Nesse caso, quer dizer, o processo é esse, né? Como se eu tiro o problema de uma sala, levo para outra sala, né? Logaritmizo tudo, lá na outra sala eu consigo solucionar o problema, então agora eu vou trazer de volta para a sala original. É deslogaritmizar, no caso, né? Uma outra possibilidade de transformação é a raiz quadrada de todos os valores que eu encontrar na amostra, né? Aqueles 25 valores, eu tiro a raiz quadrada de cada um, aí você gera um outro conjunto de números, vamos ver se é normal aí dentro também, ok? Uma outra transformação é o inverso da raiz quadrada, e uma última aí mais usual, né, é o inverso dos valores, ok? Então essa é uma forma da gente fazer isso, né? Em geral a gente não costuma ter muito essa dificuldade. E se não conseguir resolver, então tenta conseguir mais alguns valores, né? 25, arranja mais 25 pacientes, sei lá, e aí você consegue se livrar desse problema, tá? É uma forma que a gente tem de resolver isso, ok? Então, agora vamos ver um outro exemplo que é alguma coisa por aí. Um posto de vacinação recebeu 121 pessoas, né, em um dado dia de atendimento. O tempo médio para atendimento completo de cada pessoa foi de 3,4 minutos, com um desvio padrão de 2,45 minutos, evidentemente na amostra, né? Desconhece-se a distribuição de probabilidade desse tempo na população, ok? Estima o intervalo de confiança a 95% para o tempo médio real de atendimento de toda a população. Qual a margem de erro? Qual o erro padrão das amostras agora de tamanho 121? Né? E aí repita isso para 95%. Bom, no caso aí eu tenho uma grande amostra, né, que o N é igual a 121 pessoas, né? Então, é uma grande amostra e eu conheço o valor de desvio padrão populacional? Não conheço. O que eu tenho vai ser o da amostra, né? Então, o que a gente faz? Use, né, o desvio padrão da amostra para estimar o desvio padrão populacional. E aí, a gente, então, faz o intervalo de confiança como sendo a média da amostra, né, mais ou menos a distribuição T, a distribuição Z, né,
Z vezes o erro padrão da amostra. Aqui o erro padrão da amostra aí vai ser calculado com relação ao desvio padrão da amostra. O erro padrão da média, desculpa, vai ser calculado em função do desvio padrão da amostra, o S, dividido pelo raiz quadrada do tamanho da amostra. Eu usei o Z por quê? Por que a gente usa o Z? Porque eu tenho uma amostra grande, e a lei dos grandes números nos diz que você pode e deve usar, porque vai dar uma boa aproximação. Bom, então, a situação que a gente tem, na estimativa desse 95, desse intervalo, é essa daí. Você tem N igual a 121, É uma amostra grande, o desvio padrão proporcional desconhecido, e por isso a gente devia usar a distribuição T de student, e a estimativa amostral é SX da média. Bom, então, vamos pensar em distribuição T de student, eu tenho, então, como intervalo de confiança, isso aí, a média da amostra, mais ou menos uma quantidade de desvios padrões com base na T, vezes erros padrões da média, no caso, aqui, E isso vai dar o quê? O sigma x, o desvio padrão da variável na população, dividido pela raiz de n. Mas como eu não sei, eu vou usar o desvio padrão, eu vou usar o SX aqui, Bom, então, isso daí vai corresponder, então, agora, a x menos t alfa, aí eu coloco os erros padrões aqui, os graus de liberdade, basicamente a mesma coisa de lá, só troquei, na verdade eu construí aqui o intervalo de confiança, aqui é só para a gente achar essa quantidade de erros padrões aqui. Com isso, a gente então substitui esses erros padrões aqui pelos seus correspondentes, no caso aqui o SX sobre a raiz de n, ali também, e no caso da gente usar a distribuição T de student, ok? A gente vai ter então como resultado 3,4, que é a média da amostra, que a gente viu lá em cima, e agora o T índice, como é 95, o T índice 0,025 com 120 graus de liberdade, já que é n-1, vezes o desvio padrão da amostra dividido pela raiz quadrada de 121, que é o tamanho da amostra. Então, isso eu subtraio e somo ao valor encontrado da média da amostra. Tá bem? Olha, esse T de 120 graus de liberdade, a distribuição T de student, quando ela passa de 50, aí ela já vai dando salto, quer dizer, a tabela vai dando saltos assim, porque os valores são muito próximos um do outro, ok? Mas eu tenho uma tabela que tem para o valor 120, aí dá 100, depois 120, depois vai para outro. Bom, como a gente fazer isso se a gente não tem a tabela, se não tem o valor na tabela? Então a gente pode usar o Excel, para a gente conseguir obter esse valor. O Excel nos dá essa possibilidade, Então você pode obter o valor da função, usando essa formulação. Dist T com 0,025, na cauda direita e com 120 graus de liberdade. Se você der um Enter aí, o Excel vai te soltar essa valoração que está aqui embaixo, aproximadamente 2,270, Ok? Então vai ser esse 2,270 que a gente vai usar aqui, pela distribuição T, tá bom? Então aí você tem então o 3,4 vezes 2,270, e com agora a estimativa pontual de 3,4 minutos, a margem de erro vai ser de 0, vai ser 2, vai ser o T vezes
SX dividido por raiz de 121, né? Isso vai dar 2,4 dividido por 11, né? Que é a raiz quadrada de 121. Vai dar 0,495 aqui, minutos. Então, o intervalo de confiança vai ser alguma coisa que vai de 3,4 menos 0,495 até 3,4 mais 0,495. Isso vai dar, então, 2,90 e 3,90. Ou seja, a probabilidade da média populacional está entre 2,90 e 3,90 é de 0,95. Já que a gente fez tudo com base no 95% de confiança. Ok? Agora vamos ver o seguinte. Mas como a lei dos grandes números nos diz que tem uma amostra grande, não precisa usar a distribuição T. Mas vamos ver, então, se a gente trocasse ao invés de T, usasse a distribuição Z. Ok? Então, eu teria o X, a média da amostra, menos a quantidade de erros padrões pela normal, vezes a mesma coisa do outro. Tá? Tanto subtraindo quanto somando aqui. Tá? Agora, o Z índice, né? O Z alfa sobre 2, quer dizer 0,05 dividido por 2, 0,025, né? Vai ser o quê? 1,96, que é aquele de 95%. Né? Então, se a gente fizer essas contas aí, a gente vai ver que o intervalo vai ser um pouco menor do que o outro, né? Já que o outro tinha 2,270 erros padrões para a direita e para a esquerda. Tá? Esse aí vai ter 1,96. Então, a aproximação que a gente vai ter, o intervalo de confiança final, vai ser esse daí, que começa em 2,97 e acaba em 3,83. Tá? E é um intervalo de 95% de confiança para a média populacional nesse contexto aí desse problema. Tá bom? Lembre-se que o anterior era um pouco mais aberto, ia de 2,90 até 3,90, ok? Um pouquinho mais amplo do que se você usar a normal, né? Tá bom? Então é essa a forma que a gente tem para calcular esses intervalos de confiança. Eu vou dar um tempinho aqui para a gente continuar no seguinte, que agora a gente vai abordar não mais a média, né, mas vamos abordar as proporções populacionais agora, para a gente ver como fica isso.